Faz alguns anos que isso aconteceu, mas até hoje não consigo passar por uma lona de circo sem sentir meu estômago revirar. Foi numa dessas viagens pequenas de fim de semana, aquelas escapadas para sair da rotina. Eu e minha companheira decidimos visitar uma cidade do interior que era conhecida por suas feiras e comidas típicas. A estrada era tranquila, a hospedagem simples, e tudo parecia bem, até a gente notar a presença do circo. Ele não fazia parte da programação da cidade. Estava montado numa área de campo um pouco afastada da praça central, entre árvores retorcidas e uma estrada de barro que só se enxergava se você passasse por ali a pé. Não tinha propaganda na cidade, nem panfletos. Mas dava para ver a lona vermelha e amarela se destacando ao longe, meio encardida, como se estivesse ali há mais tempo do que deveria. No primeiro dia a gente ignorou, só comentamos como era esquisito um circo surgir do nada. No segundo, já era impossível não notar que a cidade inteira parecia evitar o assunto. Perguntei no mercadinho sobre o espetáculo, e a mulher que estava no caixa fingiu que não ouviu. Só depois de insistir, ela disse baixo, sem me encarar: melhor não ir. Eles não são daqui. Parecia absurdo alguém dizer isso em pleno século XXI, como se ainda existisse essa ideia de gente de fora sendo um problema. Achei que era preconceito bobo, mas algo naquela resposta ficou martelando na minha cabeça. Na terceira noite, resolvemos ir até lá. A curiosidade era maior do que o bom senso. Seguimos a trilha de barro com as lanternas do celular até chegar ao local. A lona era mais velha do que parecia de longe, com os tecidos desfiados nas bordas e estacas que pareciam enferrujadas. Mas havia música. Aquelas melodias clássicas de circo, lentas, arrastadas, tocadas em algum instrumento desafinado. E risos longos, quase forçados, como se o público estivesse ali só por obrigação. Não havia fila. Um homem muito alto, com um terno antigo e manchado, estava na entrada. Não disse nada, só nos entregou 2 ingressos de papel envelhecido e fez um gesto com a mão para entrarmos. A lona por dentro era ainda mais surreal. As arquibancadas de madeira estavam cheias, mas ninguém fazia barulho. Todos olhavam fixamente para o centro da arena, onde o picadeiro vazio era iluminado por uma única luz amarelada. Quando nos sentamos, percebi que ninguém ali se mexia. Ninguém cochichava, ninguém ria, ninguém nem sequer piscava. Começou com o número de um palhaço. Mas não era como os palhaços tradicionais. A pintura do rosto dele parecia ter sido feita com carvão e terra, olhos exageradamente grandes e uma boca pintada até as orelhas, com dentes que pareciam reais demais. Ele fazia gestos estranhos, como se estivesse zombando da plateia. E os risos voltaram. Não da gente, daquelas pessoas imóveis. Era como se rissem por dentro, ou rissem com os olhos. E mesmo que ninguém mexesse os lábios, o som aumentava. Em seguida vieram os acrobatas. Mas ao invés de saltos e piruetas, eles se dobravam em posições impossíveis, como se não tivessem ossos. Um deles desceu do teto se torcendo todo, parando de cabeça para baixo bem diante de mim. Senti um cheiro forte, algo entre carne crua e ferrugem. Ele me olhou nos olhos e sussurrou alguma coisa que não consegui entender, mas que até hoje escuto quando estou sozinho no escuro. Quis ir embora. Sério. Me levantei e puxei minha companheira pelo braço. Ela hesitou. Disse que queria ver até o final, como se estivesse hipnotizada. Mas algo me dizia que aquele espetáculo não tinha fim. A luz do picadeiro escureceu por um segundo. Quando voltou, não havia mais artistas, apenas uma cadeira de madeira no centro, com uma corda pendurada acima. Todos os espectadores começaram a rir, dessa vez em conjunto. E foi aí que percebi, seus olhos estavam completamente pretos. Não havia brilho, nem pupilas. Só o vazio. As luzes apagaram de novo. Me virei e tentei sair correndo, mas a lona não tinha mais saída. A entrada tinha desaparecido. Comecei a gritar, tentando rasgar o tecido com as mãos, mas era como se fosse feito de pedra. Atrás de mim, os sons continuavam. Risos. Sussurros. Alguém dizendo meu nome, só que ninguém ali sabia como me chamava. Fiquei batendo na lona por minutos. Horas. Não sei. Quando acordei, estava deitado no meio do mato, perto da estrada. Sozinho. Ela não estava mais comigo. Voltei à cidade correndo, descalço, sujo, sem celular.
Ninguém soube me dizer nada. Disseram que nunca viram um circo ali, que aquele terreno estava vazio havia anos. A polícia fez buscas. Vasculharam a área por dias. Nada. O mais estranho foi o que aconteceu depois. Voltei para casa. Tentei seguir a vida. Mas o circo continuava me seguindo. Não falo de forma figurada. Digo literalmente. Toda cidade que eu ia, passava um tempo e acabava me deparando com uma lona semelhante. Às vezes escondida, às vezes visível. E quando perguntava, ninguém sabia de nada. Nem as autoridades, nem os moradores. Comecei a evitar sair, mudar de estado, esconder meu paradeiro. Mas não adianta. Sempre que penso que estou livre, escuto aquela música de novo, de algum lugar distante. Sempre que o sol se põe, ouço o eco de risadas vindo de ruas vazias, de terrenos abandonados, de onde não deveria haver ninguém. Hoje, recebi um envelope embaixo da porta. Papel velho, dobrado em 3. Dentro, 2 ingressos. Um com meu nome. O outro, em branco. Não sei para quem é esse segundo ingresso. Mas sei que o espetáculo vai continuar. Porque o circo não é um lugar. É uma maldição. E uma vez que você entra, ele nunca mais vai embora. Nunca acreditei em nada que não pudesse ser medido, testado, tocado. Por isso, quando comecei a trabalhar com manutenção de estruturas temporárias, como lonas de eventos, feiras e pequenos circos itinerantes, não me preocupei com as histórias que os colegas de profissão costumavam contar. Algumas pareciam pura invenção. Outras davam aquela sensação de desconforto, mas eu me forçava a rir, até o dia em que aceitaram um serviço que os outros se recusaram a pegar. Era um circo pequeno. Me pediram para ir sozinho até o local, revisar a estrutura da lona e ver se estava firme antes de uma tempestade prevista. O pagamento era alto para algo simples. Fácil demais. E talvez por isso eu tenha ignorado os sinais. A localização já era estranha, um campo afastado, sem estrada direta. O GPS travava. Quando cheguei, parecia abandonado. Só a lona branca erguida no meio do nada. Nenhum som, nenhuma luz, nenhuma alma viva. E ainda assim, era visível que alguém cuidava daquilo. As cordas estavam bem presas, as estacas fincadas com precisão. A lona, impecavelmente limpa, sem nenhum rasgo. Nenhuma marca de sujeira, nem poeira, mesmo com o vento forte carregando areia do chão seco ao redor. Foi quando ouvi o primeiro som. Vinha de dentro da lona. Algo como uma música de caixa de música infantil, lenta e desafinada. Me aproximei devagar, achando que era algum tipo de gerador escondido, talvez um rádio ligado por engano. Afastei a cortina de entrada e entrei. Por dentro, era maior do que deveria. As proporções não faziam sentido. Do lado de fora, era uma lona modesta. Mas ali dentro, a estrutura se estendia em uma escuridão que parecia não ter fim. Um picadeiro circular, poltronas de madeira em fileiras intermináveis, e no alto, pendurados nas vigas, objetos que não consegui identificar de imediato. A música parou. Tentei sair, mas a entrada não estava mais lá. Tentei dar a volta, encontrar outra saída, mas quanto mais andava, mais a lona parecia se esticar. Tudo branco. Sem uma única costura. Sem emendas. Como se o tecido fosse uma única pele viva, respirando devagar. Comecei a ouvir passos. Não ecoavam como os meus. Eram secos, lentos, arrastados. Tentei me convencer de que era imaginação, ou algum animal. Mas então, vi a primeira coisa fora do lugar. No meio do picadeiro, uma cadeira. E sobre ela, um par de botas sujas. Como se alguém tivesse desaparecido enquanto se sentava. Ao lado, uma cartola caída e uma bengala com a ponta gasta. Nada mais. Fui até lá. Não havia poeira sobre os objetos. Peguei a bengala. Estava quente. Como se tivesse acabado de sair das mãos de alguém. Nesse instante, a lona pareceu tremer, como se estivesse rindo. Gritos começaram a surgir. Vários. De longe, depois de perto, depois de todos os lados. Não eram gritos de pânico. Eram de aplausos. Comemorativos.
como se uma plateia invisível estivesse ovacionando algo que eu não conseguia ver. Foi aí que ele apareceu. No alto da estrutura, entre as vigas, pendurado de cabeça para baixo, o homem da lona branca desceu. Não dava para ver o rosto. Estava coberto por um tecido que parecia costurado na pele. Seus braços longos se movimentavam como se não tivessem juntas. Ele foi descendo devagar, sem cordas, como se o próprio ar o sustentasse. Quando tocou o chão, todos os sons cessaram. Ele apontou para mim. Sem falar, sem fazer gestos exagerados. Apenas apontou. E nesse momento, todas as cadeiras começaram a se encher. Pessoas surgiram do nada, sentadas, imóveis. Seus rostos não tinham olhos, nem boca. Apenas máscaras brancas pintadas com expressões forçadas de alegria. Nenhuma delas se movia, mas eu sentia que me observavam. Tentei gritar, tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis saíssem do picadeiro e me segurassem. O homem da lona branca começou a dançar. Uma coreografia bizarra, completamente desconexa. Seus membros se dobravam em ângulos errados, como se quebrassem a cada passo, mas voltavam ao lugar sem nenhum esforço. A plateia começou a bater palmas, lentamente. A lona tremia com o som. As palmas aceleraram. O homem começou a correr em círculos, cada vez mais rápido, até se tornar um borrão branco. E então parou. Na minha frente. Sem tocar em mim, ele encostou a testa coberta contra a minha. E vi todos os que haviam estado ali antes. Trabalhadores, curiosos, crianças, artistas, todos presos dentro da lona, transformados em partes do espetáculo. Não mortos, mas também não vivos. Amarrados à estrutura, fundidos à madeira das cadeiras, aos tecidos dos bastidores, às cordas que sustentavam a tenda. Vi um homem preso ao trapézio, balançando eternamente, com os braços desintegrados pelo tempo. Vi uma mulher com o corpo costurado ao chão, os olhos fixos no teto, repetindo a mesma música em um sussurro sem fim. Vi a mim mesmo, sentado na cadeira central. A única diferente. A única vermelha. A única que sorria. Um sorriso que não era meu. Desmaiei. Acordei na caçamba do meu caminhão, estacionado a quilômetros dali, com o rádio chiando e a lona completamente destruída no fundo. Ninguém soube explicar. Disseram que não havia mais circo nenhum. Só pedaços de tecido queimado e um campo vazio. Mas a marca continua em mim. Desde aquele dia, todo reflexo que vejo está errado. Sempre levemente atrasado. Como se o que me observa do outro lado do espelho estivesse tentando lembrar como eu me movo. E às vezes, à noite, escuto palmas vindas do nada. Se eu fecho os olhos por tempo demais, sinto o chão sumir e o cheiro da lona branca volta. Porque o espetáculo não terminou. Só está esperando o próximo convidado. Tem algo que me incomoda em circos. Não é palhaço, nem truque barato, nem a música arrastada que parece vir de um outro tempo. É o cheiro. O cheiro de serragem misturada com ferrugem, suor antigo e aquele perfume barato de algodão doce velho. Mesmo quando não há mais nada por perto, o cheiro permanece. Gruda. E não sai. Faz pouco mais de um mês que tudo começou. Era uma segunda-feira comum. Eu estava voltando do mercado quando reparei no cartaz. Estava colado no muro da casa abandonada no final da rua, a mesma que ninguém visita desde que o antigo morador sumiu, anos atrás. O cartaz parecia novo, mas já tinha um aspecto amarelado, como se tivesse envelhecido antes mesmo de ser colado. Não havia nome do circo, nem data. Só uma frase escrita em letras vermelhas: o espetáculo começa quando você olha. E no centro, a figura de um palhaço. Não um palhaço caricatural. Era mais sutil. Sorriso discreto, olhos fundos, maquiagem esmaecida. Quase um retrato sério, como se ele estivesse prestes a dizer alguma coisa importante. Me pegou de surpresa. Fiquei encarando por uns segundos antes de continuar andando. Mas aquilo ficou comigo. Na manhã seguinte, havia outro cartaz. Na parede da padaria. Mesmo palhaço. Mesma frase. Mesmo papel. Os moradores começaram a comentar. Alguns achavam que era campanha de marketing.
Outros diziam que era pegadinha, mas ninguém sabia de onde vinham. As câmeras da rua não mostravam nada. Uma funcionária da farmácia jurou que, às 3 horas da madrugada, viu alguém alto, magro demais, andando com um carrinho de madeira e colando os cartazes. Quando tentou chamar, ele virou o rosto, mas onde deveriam estar os olhos, ela só viu buracos pretos. No terceiro dia, começaram os desaparecimentos. Primeiro foi o rapaz da banca de jornal. Depois uma criança do segundo andar do prédio ao lado. Uma senhora foi vista entrando no portão do quintal da casa abandonada e nunca mais saiu. Ninguém conseguiu fazer ligação direta entre os cartazes e os sumiços. Mas eles sempre apareciam em algum lugar próximo, na véspera. E então um novo detalhe surgiu. Os rostos das vítimas começaram a aparecer nos cartazes. Sempre sutis. Como se estivessem escondidos na pintura do palhaço. Os olhos de um, a boca de outro. Os traços de alguém reconhecível, mesclados à figura que parecia se moldar com o tempo. Comecei a evitar sair de casa. Me sentia observado. Toda noite, eu trancava janelas, apagava as luzes e deixava o celular gravando. Quando escutava os áudios no dia seguinte, quase sempre ouvia o mesmo som, um risinho abafado e um barulho de lona sendo esticada. Como se alguém estivesse montando uma tenda no meio da rua. Mesmo sem espaço. Mesmo sem ninguém ver. Até que, numa noite, o cartaz apareceu na porta do meu prédio. Foi colado por dentro. Desci correndo, com o celular em mãos, tentando encontrar alguma explicação. Nada. O porteiro jurou que não viu ninguém. As câmeras estavam fora do ar. Quando voltei, o cartaz tinha desaparecido. Mas o cheiro tinha ficado. Passei dias sentindo aquilo. Dormindo mal. Tendo sonhos estranhos com arquibancadas vazias e risadas ecoando em corredores escuros. Eu caminhava por entre cortinas vermelhas e escutava meu nome sendo chamado com voz infantil. Quando acordava, sempre tinha sangue seco nas narinas. Um dia, enquanto tomava banho, ouvi barulhos vindos da sala. Saí enrolado na toalha e encontrei, no centro do meu tapete, um ingresso. Velho, rasgado nas bordas, com a mesma frase escrita em vermelho. E no verso, uma hora marcada, meia-noite. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, encarando a porta, esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu. Pontualmente à meia-noite, escutei uma campainha. Mas não era a da minha casa. Era como um sino antigo, daqueles que se usa em circos de verdade, ecoando em alguma parte distante do prédio. Então a luz acabou. Saí no corredor. Tudo escuro. Silêncio total. Nenhum vizinho abriu a porta. Mas quando olhei pela janela do hall, vi, lá embaixo, no quintal da casa abandonada, uma lona branca montada, iluminada por dentro, como se houvesse um espetáculo acontecendo. Mas não havia barulho. Só o brilho das luzes tremeluzindo por entre as frestas. Voltei para o apartamento e tentei me convencer de que era ilusão. Mas o ingresso continuava sobre minha mesa. E naquela mesma noite, mais um vizinho desapareceu. No dia seguinte, a cidade começou a mudar. Placas de trânsito foram trocadas por cartazes. Outdoors digitais exibiam imagens de picadeiros antigos. Uma das estações de metrô fechou com a desculpa de manutenção, mas os boatos diziam que funcionários ouviram músicas de circo ecoando pelos túneis. Gente começou a sumir em outras regiões. E então, a lona surgiu no meu prédio. No subsolo, onde antes ficava a garagem, havia uma estrutura montada. Vi pelas câmeras internas, que misteriosamente voltaram a funcionar. Assisti em tempo real enquanto um homem muito alto, vestido com um casaco preto, arrastava uma maleta e desenrolava a lona sozinho, sem pressa. Em poucos minutos, tudo estava pronto. Picadeiro, cortinas, arquibancadas. Mas nenhum público, nenhum artista. Só ele. A última gravação que tenho mostra ele encarando a câmera. Depois, tudo ficou preto. Desde então, tenho me escondido. Mudei de endereço, de nome, evito sair durante a noite. Mas os cartazes continuam me seguindo. Sempre que abro uma caixa de correspondência, sempre que passo por um beco, eles estão lá. O mesmo rosto, a mesma frase. Mas agora, com um novo detalhe, minha própria imagem refletida nos olhos do palhaço.
Não sei quanto tempo me resta, mas tenho certeza de uma coisa: esse circo não se apresenta para quem quer assistir. Ele vem para quem não quer fazer parte. E quando você olha, o espetáculo já começou. A primeira vez que fui ao circo foi quando eu era criança. Lembro do cheiro da pipoca misturado com a fumaça do gelo seco, das luzes piscando com intensidade exagerada, da música um pouco alta demais e das risadas forçadas. Lembro também de não ter gostado. Algo ali me deixava tenso. Não sabia explicar o motivo, só queria ir embora. Mas o adulto que me levou insistia que eu iria me divertir depois do primeiro número. Nunca me diverti. E quando a noite acabou, eu sonhei por meses com os olhos do palhaço que ficou me encarando do centro do picadeiro por tempo demais. Depois disso, nunca mais quis voltar. O que eu não imaginava é que, anos depois, aquele mesmo circo voltaria para mim. Só que agora, eu era adulto. E sozinho. Na época eu morava num apartamento pequeno, alugado por um preço baixo numa cidade afastada. Trabalhava de casa, quase não saía. As coisas andavam difíceis, então qualquer distração me parecia bem-vinda. Foi por isso que, quando encontrei o panfleto na portaria, não estranhei de imediato. O espetáculo que você nunca esqueceu está de volta. A frase vinha acompanhada de uma ilustração antiga, uma tenda desgastada, com as bordas rasgadas, uma faixa desbotada escrita à mão e um homem com cartola que, mesmo desenhado, parecia ter os olhos fundos e tristes demais. No verso, o endereço: uma área afastada, quase na zona rural, mas que ficava a 1 hora de caminhada da minha casa. Não sabia explicar porquê, mas alguma coisa naquele convite me atraiu. Não pela curiosidade. Era mais uma sensação de obrigação. Como se eu tivesse que ir. Como se parte de mim já soubesse que aquele não era um circo qualquer. Era aquele circo, o mesmo da minha infância. E, de algum modo impossível, ele estava de volta. Fui andando até o local. O céu estava estranho, sem nuvens, mas sem cor. O mato alto ao redor abafava os sons da cidade. Quando cheguei, vi a lona, idêntica àquela que guardei na memória. Mesmas cores, mesmo formato, mesmo cheiro. Só que agora tudo parecia podre. Como se o tempo tivesse passado apenas para os objetos, não para as pessoas. Entrei. Não havia bilheteria. Nenhum funcionário. Nenhuma fila. Só bancos velhos de madeira dispostos em círculo ao redor de um picadeiro gasto, com marcas de ferrugem no chão e manchas escuras que eu não queria identificar. Sentei. Esperei. As luzes apagaram. Uma melodia começou a tocar, muito baixa, como se viesse de um disco antigo girando lentamente. E então, do centro do picadeiro, surgiu ele. O mesmo palhaço. Mas dessa vez não era pintura. A pele do rosto era branca por natureza, os olhos eram fundos e secos, como se estivessem mortos há muito tempo. E a boca, longa demais, parecia ter sido rasgada. Ele não falava, só sorria. E com um gesto simples, fez as cortinas laterais se abrirem. De lá saíram artistas. Não eram humanos. Tinham formas humanas, mas estavam incompletos. Um equilibrista com pernas finas demais, que se curvavam como gravetos. Uma contorcionista que parecia não ter ossos, se arrastando pelo chão enquanto ria sem emitir som. Um domador que arrastava uma corrente sem nenhum animal preso nela, mas deixava marcas no chão como se algo invisível o seguisse. A plateia, que até então parecia vazia, começou a se preencher. Pessoas que eu não via há anos. Gente da minha infância. Vizinhos de quando eu era pequeno. Um professor que já tinha morrido. Todos sentados, com olhos vidrados em mim. Não no espetáculo. Em mim. Como se eu fosse parte do número daquela noite. Tentei levantar. Meus pés não obedeceram. A lona inteira pulsava como um organismo vivo. O ar ficava cada vez mais espesso. O cheiro da infância misturado ao cheiro de carne crua. A música acelerava, e o picadeiro girava em câmera lenta. E então, o palhaço falou. Mas não com a boca. Com a minha voz. Ele começou a narrar a minha vida. Cada erro. Cada trauma. Cada segredo enterrado. Ele contava para a plateia como eu menti naquela vez, como eu fingi não ver, como eu deixei alguém para trás.
Cada frase fazia eco na lona. Cada palavra saía de mim como se fosse puxada à força. A plateia aplaudia, mas os aplausos soavam como tapas secos. No fim, o palhaço estendeu a mão. Ofereceu algo. Um espelho. Quando olhei, não vi meu rosto. Vi o palhaço. E por um instante, não soube quem estava refletido. Eu ou ele. Tudo ficou escuro. Acordei no meu apartamento, deitado no chão da sala, com cheiro de terra e ferrugem impregnado nas roupas. Havia marcas de barro nos meus sapatos. O relógio estava parado às 3h33. Nos dias seguintes, tentei entender o que aconteceu. Voltei ao local. Só encontrei campo vazio. Nenhum rastro. Nenhum sinal de lona, ou de madeira, ou de trilha. Mas à noite, começaram os sonhos. Sonhos onde estou preso dentro da tenda. Onde sou o artista. Onde escuto meu nome sendo chamado por vozes que vêm debaixo da terra. Onde o palhaço sorri e repete a mesma frase. O espetáculo começa quando você aceita. Já tentei me mudar. Já tentei fugir. Mas toda cidade em que eu passo, sempre encontro algo no meu caminho. Um cartaz antigo colado numa árvore. Um ingresso embaixo da porta. Uma música de circo tocando distante, mesmo que não haja nada por perto. Hoje, quando olhei no espelho, por um segundo, eu sorri com a boca dele. E percebi que o espetáculo não é algo que você assiste. É algo que você se torna.